Poder sentar? Queria começar lembrando os irmãos que ontem foi um dia muito especial para nós brasileiros. Isso porque ontem fez exatamente 200 anos que Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil em relação a Portugal. Porém, a pergunta que brasileiros têm feito de lá para cá é: será que nós somos um povo realmente independente? Será que nós somos um povo realmente livre? Será que nós somos um povo realmente liberto? Porém, essa pergunta ela também pode ser feita em outra área. Ela também pode ser feita na área espiritual. Por exemplo, nós gostamos muito de cantar aquele louvor do músico Fernandinho, cujo refrão diz: eu sou livre. E não existe nada de errado com esse louvor, pelo contrário, ele é bíblico, ele é correto. Mas a pergunta que nós poderíamos fazer é: até que ponto nós, espiritualmente falando, somos realmente livres? Até que ponto, espiritualmente falando, nós somos realmente libertos? Libertos do pecado, libertos do mundo, libertos do diabo, libertos das velhas práticas, das antigas práticas. O livro no qual nós iremos meditar hoje, ele fala justamente sobre libertação. Ele vai contar como Deus libertou um povo e, principalmente, para que Deus libertou esse povo. O que Deus fez com esse povo depois de libertar. Por favor, abra a palavra de Deus comigo, no segundo livro da Bíblia, livro de Êxodo. Livro de Êxodo. Livro esse que quase certamente foi escrito por Moisés, o mesmo que escreveu o livro de Gênesis, quando o povo estava peregrinando durante 40 anos no deserto. Mais ou menos no ano 1400 antes de Cristo. Moisés deve ter escrito durante os 40 anos de peregrinação no deserto. Moisés deve ter escrito o livro de Gênesis, também o livro de Êxodo. Com respeito à estrutura desse livro, Êxodo é composto por 40 capítulos. E esses 40 capítulos eles podem ser resumidos em 3 palavras. Todas com a letra L, começando com a letra L. Primeira é libertação. Segunda palavra é lei. E a terceira, para encerrar, é lugar. Nós queremos meditar em cada uma dessas palavras e o que elas significam em Êxodo. Depois vamos tirar algumas lições para a nossa vida. Primeira palavra que ajuda a resumir o livro de Êxodo é libertação. Libertação é o assunto principal dos primeiros 18 capítulos. Do capítulo 1 até o capítulo 18. E nós começamos a entender isso, irmãos, quando nós lembramos como foi que Gênesis terminou. Gênesis termina contando a morte de José. Como José morreu. Gênesis vai mostrar que José morre alguns anos depois de haver se tornado governador do Egito e levado para lá toda a sua família, mais ou menos umas 70 pessoas. Então é assim que Gênesis termina. Governador do Egito, José, traz a sua família de Canaã para viver com ele e ali todos morrem no Egito. O problema é que o livro de Êxodo começa dizendo que um novo rei se levanta. No Egito, um novo rei, um novo faraó se levanta e ele não conhece a história de José. E por ele não conhecer a história de José, ele fica assombrado com o crescimento do povo de Deus. Porque é exatamente isso que o inimigo faz. Enquanto um amigo
se alegra com o crescimento, com a prosperidade, com o sucesso de alguém, o inimigo faz o contrário. Obrigado, pastor. Um amigo se alegra com o crescimento do outro. Já o inimigo age de forma contrária, de forma oposta. O inimigo ele fica triste. O inimigo fica com raiva. O inimigo fica com inveja. O inimigo fica com medo. E é exatamente isso que esse novo faraó sente em relação ao povo de Deus que agora está crescendo. Então, para enfraquecer, para tentar enfraquecer o povo de Deus, ele usa uma estratégia. Ele dificulta o trabalho do povo de Israel. Só que essa estratégia é como um tiro que sai pela culatra. Porque quanto mais é afligido, mais o povo de Deus se fortalece. Quanto mais provação o povo de Deus passa, mais forte o povo de Deus fica e mais ele se espalha pela terra do Egito. Nós podemos ver isso no capítulo 1, versos 8 a 12. Nós vamos lendo alguns textos ao longo do livro de Êxodo. O que eu acabei de dizer está registrado aqui no capítulo 1, Êxodo capítulo 1, versos de 8 a 12, os quais dizem assim: Entremente se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Primeiro rei, ele amava José, mas todos morreram e esse novo agora não conhece. Verso 9. Ele disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. Olha o medo dele. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramsés. Agora olha o verso 12. Mas, quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Tendo falhado, então, em sua primeira estratégia, Faraó agora tenta uma segunda estratégia. Ele ordena que as parteiras dos hebreus não deixem os meninos com vida. Ele ordena que elas deixem viver apenas as meninas recém-nascidas. Os meninos elas deveriam matar. Mas essa estratégia, ela também falha. Porque Moisés diz que as parteiras temiam a Deus. E porque elas temiam a Deus, elas não fizeram o que o rei mandou. Elas deixavam os meninos com vida. Irmãos, aqui nós vemos que, apesar da Bíblia nos ordenar que devemos ser submissos às nossas autoridades, existe um caso em que nós não apenas podemos, mas devemos serem submissos. É quando o que as nossas autoridades ordenarem for contra a ordem de Deus nas nossas vidas. Então, por temerem a Deus mais do que ao rei, elas desobedeceram ao rei para obedecerem ao Senhor. Então, em sua segunda estratégia, Faraó também fala, então agora ele tenta uma terceira estratégia. Ele ordena agora a todo o povo que lance no Nilo, no rio Nilo, todos os meninos recém-nascidos. Todos aqueles que nascerem meninos deveriam ser lançados no rio Nilo. E mais uma vez, a estratégia de Faraó não é bem sucedida. Sabe por quê? Porque uma mulher hebreia, ela tem um filho e ela acha o seu filho bonito. A Bíblia diz que ela olha para ele e o vê como sendo formoso.
Por isso ela tenta escondê-lo em casa. Agora imagina esconder um recém-nascido na sua casa para ninguém escutar. Era muita fé naquela mulher. Até que chega o momento em que ela fabrica um cesto e ela confia o menino ao rio dentro daquele cesto. E aí o menino é encontrado, olha que ironia, pela filha do faraó. A filha do faraó, então, paga sem saber a mãe do menino para que ela amamente a criança. Aqui nós vemos que a nossa fé, ela traz resultado. A nossa fé, ela produz milagres. A nossa fé traz recompensa, muitas vezes até material. Porque a mãe é paga para amamentar o seu próprio filho. Olha como é que Deus faz. E quem paga é a filha daquele que mandou matar a criança. Deus é poderoso. A filha de Faraó coloca um nome no menino. E o nome que ela dá para ele é Moisés, que significa das águas eu o tirei. E quando termina o tempo de amamentação, ela o leva para o palácio para criá-lo no palácio. E lá Moisés é criado em toda a sabedoria e em toda a ciência dos egípcios. Esse Moisés se torna homem feito. E ele, entendendo o chamado de Deus na sua vida, ele procura realizar a libertação de Deus da sua própria maneira. Mas, irmãos, nós não podemos fazer o trabalho de Deus do nosso jeito. Não vai funcionar. Nós temos que fazer as coisas da maneira de Deus. Nós temos que fazer as coisas no tempo de Deus. Então, sem que Deus falasse com Moisés, Moisés, em determinado momento, fica irado com o egípcio que está espancando um israelita. E ele tira a vida do egípcio e o enterra na areia. Tiago vai dizer que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Nós não podemos querer fazer o certo com ira, com raiva, porque não vai dar certo. Não vai surtir o efeito que Deus quer. Então, as coisas não saem como Moisés planejou e por isso ele tem que fugir para outro país, para não ser morto pelo faraó. Lá, nesse outro país, Moisés conhece uma mulher chamada Zípora, ele se casa com ela e tem filhos com ela. 40 anos se passam, até que o próprio Deus aparece para Moisés em um monte e o comissiona para libertar o seu povo. Moisés, sendo um homem tímido, não se acha preparado para isso e resiste ao chamado de Deus. Moisés resiste, Deus insiste e Moisés desiste de resistir. Ele aceita o chamado do Senhor na sua vida. Então ele e Arão agora vão até Faraó, a maior autoridade da terra naquele momento, e diz: Faraó, o Senhor está mandando você deixar o povo dele ir, para que ele sirva ao Senhor no deserto. O problema é que Faraó era considerado um Deus vivo para os egípcios. Então ele pergunta para Moisés e para Arão: quem é o Senhor para mandar eu libertar esse povo? Quem é o Senhor para me dar ordens? Eu não vou deixar o povo sair coisa nenhuma. Ao invés de deixar o povo sair, Faraó foi piorar ainda mais a vida deles. Ele dificultou ainda mais o trabalho. É como diz, irmãos, quando a prova está perto de acabar, é o momento em que ela fica pior. Quando as coisas ficam piores, é porque está perto do fim chegar. Está perto da prova acabar. Mas Faraó perguntou quem é o Senhor. E o Senhor agora vai se apresentar para Faraó. E ele vai se apresentar através de 10 terríveis pragas. As 10 pragas do Egito, que serão dirigidas contra
aquilo que os egípcios consideravam deuses. O rio Nilo, os animais, o sol eram considerados deuses para os egípcios. E as pragas vão mostrar que o verdadeiro Deus é apenas um, o Senhor de Israel. A última praga, a 10ª, é a mais terrível de todas, porque ela tira a vida de todos os primogênitos, os filhos mais velhos da terra do Egito. De todos, menos dos filhos de Israel, porque eles são orientados a passar sangue na porta de suas casas. E quando eles fazem isso, o anjo da morte não entra ali para tirar a vida dos primogênitos. Em todo o Antigo Testamento nós vemos o poder que o sangue tem. Ali já estava apontando para o poder do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para nos salvar da morte, para nos salvar da condenação. Faraó, então, com a 10ª praga, mesmo que a força, decide o povo ir, leva esse povo daqui. E aí o povo celebra a Páscoa pela primeira vez e sai às pressas do Egito. O problema é que parece que Faraó tinha uma dupla personalidade. Parece que ele tinha bipolaridade. Assim que ele deixa o povo sair, ele se arrepende. Chama o seu exército com carros, cavaleiros e manda ir atrás do povo de Deus. Irmãos, carros e cavaleiros era o que existia de mais avançado em exército naquela época. Aí eu pergunto para vocês, qual era a chance que um grupo de ex-escravos desarmados tinha contra um exército como aquele? Porque se atrás deles tinha um exército mais preparado da época, na frente deles tinha o Mar Vermelho, não tinha chance para o povo de Deus. Só que Deus é expert em abrir portas onde não tem portas. Deus é expert em mostrar uma solução onde nós não conseguimos ver solução nenhuma. Deus milagrosamente abre o Mar Vermelho e manda o seu povo passar a pé enxuto, como você está pisando no chão agora. Só o Senhor poderia ter feito isso, e o povo atravessa o Mar Vermelho. E quando chega o momento dos egípcios tentarem também, Deus fecha o mar e eles morrem afogados. Do outro lado do mar, eles cantam o hino da vitória. Vamos ver um pouquinho desse hino no capítulo 15, versos de 1 a 4. Êxodo capítulo 15, versos de 1 a 4. É aqui que Miriam aparece pela segunda vez. Em Êxodo, primeiro foi quando ela vigiava Moisés, e agora pela segunda vez. Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e disseram: cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Olha de quem é a glória pelas nossas vitórias. Elas são do Senhor. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu louvarei. Ele é o Deus de meu Pai, por isso o exaltarei. Eu gosto muito do verso 3 que diz: o Senhor é homem de guerra, Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus capitães afogaram-se no Mar Vermelho. E o cântico continua, e a festa continua, e o povo louvava ao Senhor. Porém, escute, pouco tempo depois, os mantimentos faltam, o alimento falta, a água falta. E o povo que tinha louvores nos seus lábios, de repente, trocam os louvores por reclamações. Trocam
os cânticos por murmurações. Eles chegam até a dizer: teria sido melhor se Deus tivesse nos matado era no Egito. Por que Ele nos trouxe para esse lugar para nos matar aqui? O Egito sempre está na boca do povo de Deus no deserto. Porque parece que Deus tinha tirado o povo do Egito. Mas o povo ainda não tinha tirado o Egito do seu coração. Porém Deus, mesmo sem o povo merecer, Ele providencia água, Ele providencia carne, Ele providencia o pão do céu, Ele providencia uma coluna de nuvem durante o dia e Ele providencia uma coluna de fogo durante a noite para guiar o povo na travessia do deserto. E assim termina a primeira parte de Êxodo, que é a parte que fala sobre libertação. Deus pega um povo escravo no Egito há 430 anos e os liberta de lá, como a Bíblia vai dizer muitas vezes, com mão forte e com braço estendido. Porém, o livro de Êxodo não acaba aí. Isso nos leva à segunda palavra que nós podemos usar para resumir uma parte de Êxodo, que é a palavra lei. A lei é o assunto principal nos capítulos 19 a 23. Isso mostra, irmãos, que a obra de Deus na vida do seu povo não acabou depois que Ele os libertou. Depois que Deus liberta o povo, Ele leva o povo para o Sinai, para o Monte Sinai, e lá Ele dá ordens para o seu povo. Lá Ele dá mandamentos para o seu povo. Lá Ele dá leis para o seu povo. Nós podemos ver o começo dessas leis. Abra comigo. No capítulo 20, versos 1 a 17, que são os famosos 10 mandamentos. Isso é só o começo das várias leis que Deus dá para o seu povo. Êxodo 20, a partir do verso 1, diz assim: Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Verso 12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Então preste atenção na ordem. Primeiro, Deus liberta o povo. Depois,
Ele dá leis para o seu povo. Não é o contrário. Deus não começa dando leis e diz: se vocês me obedecerem, eu liberto vocês. Não. Primeiro Deus salva um povo. Depois, Ele dá mandamentos para o seu povo. Entendeu a ordem? O que é que isso nos ensina? Primeiro, nós não somos salvos pela lei. Nós somos salvos pela graça. Deus salvou o povo sem o povo merecer. Porém, depois que Ele nos salva, aí sim, nós precisamos de leis. Depois que Deus salvou o povo e o levou para o Sinai, aí sim, Deus deu mandamentos para o povo. Deus deu leis para o povo. O que é que isso nos ensina? Apesar de não sermos salvos pela lei, nós precisamos da lei, nós precisamos dos mandamentos, nós precisamos da palavra de Deus para consertar o nosso relacionamento com Ele e também com o próximo. Deus não deixou o povo fazer: eu já salvei vocês, agora vocês vivem como vocês quiserem, cada um faz o que quiser. Não. Deus salva um povo e depois que salva sem o povo merecer, Deus diz: agora eu quero que vocês andem assim, assim e assim. É a mesma coisa com as obras. Se fosse para a salvação ser pelas obras, quem de nós seria salvo? Ninguém. Porque ao mesmo tempo que nós achamos que fazemos algo bom, nós temos certeza que nós fazemos 10 coisas ruins. Então a salvação não pode ser pelas obras. A salvação é pela fé. Mas o que é que a fé faz na vida de quem tem? A fé transforma, a fé muda, a fé modifica o caráter de quem tem fé. E é assim que Deus faz com o povo. Primeiro, Deus liberta. Depois, Deus dá leis. Até porque, irmãos, Deus queria que aquele povo que Ele libertou fosse diferente. Diferente do ambiente no qual eles moraram durante 430 anos. Deus estava tentando tirar o Egito do coração do povo que Ele libertou. E por falar em morar, isso nos leva, então, à terceira e última palavra que nós podemos usar para resumir o livro de Êxodo. Primeira palavra, libertação, capítulos 1 a 18. Segunda palavra, lei, capítulos 19 a 23. Agora, o restante de Êxodo pode ser resumido na palavra lugar. Lugar é a palavra principal, o assunto principal dos capítulos 24 até o 40. E que lugar tão importante é esse, pastor? Que Êxodo passa tantos capítulos, Moisés passa tantos capítulos falando sobre ele. Irmãos, no capítulo 24, depois de fazer uma aliança com o povo, que era costume naquela época, Deus chama Moisés para subir o monte e ficar 40 dias com ele. Por que Deus chama Moisés para o monte? Porque Deus quer dar a Moisés instruções acerca de um lugar especial. Esse lugar se chamava tabernáculo e seria o lugar do encontro entre Deus e o seu povo. Por isso, outro nome para o tabernáculo é o lugar do encontro. O encontro entre quem? Entre Deus e o seu povo. Naquele lugar especial, Deus e o seu povo se encontrariam. Deus e o seu povo teriam comunhão. O tabernáculo lembrava muito o jardim do Éden, no qual Deus vinha todos os fins de tarde para se encontrar com Adão, para se encontrar com Eva, até que o pecado entrou e quebrou aquela comunhão. Então, enquanto Moisés está no monte recebendo instruções de Deus
sobre ofertas que o povo deveria trazer, sobre os utensílios que eles deveriam fabricar para a casa de Deus, para o lugar de Deus. O povo estava lá embaixo, fazendo sabe o quê? Desobedecendo a Deus. Deus tinha acabado de dizer: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás. E sabe o que foi que o povo fez enquanto Moisés estava no monte? O povo tirou as suas joias, derreteu e fabricou um bezerro de ouro. E olhando para o bezerro disseram: eis Israel, o Deus que te tirou do Egito. Deus diz então para Moisés o que estava acontecendo. Moisés desce, como diz o cearense, as carreiras do monte. E ele vê que era exatamente isso que o povo estava fazendo. Deus diz então para Moisés: Moisés, sai da frente, que é agora que eu vou destruir esse povo. E de você, Moisés, eu vou fazer um povo ainda mais forte e mais numeroso do que esse. Moisés diz: não, Senhor, tem misericórdia, perdoa. Olha o poder da intercessão. Um homem, um pecador, intercede para que Deus não destrua. E é exatamente isso que Deus faz. Deus poupa o povo por causa da intercessão de um homem chamado Moisés. Porém, isso não impede que alguns israelitas sejam mortos. Vários israelitas acabam morrendo por causa do pecado. Sem o povo merecer, então, Deus faz uma nova aliança com o povo de Israel. E agora, o povo de Israel age de forma diferente. Deus tinha mandado trazer ofertas, e agora, depois que são perdoados, eles trazem tanta oferta, mas tanta oferta para construir o tabernáculo, que Moisés tem que pedir para eles pararem, porque não tem mais onde colocar. E eles obedecem a Deus em tudo. Eles fabricam os móveis que Deus manda fabricar, eles fabricam as cortinas, eles fazem tudo como Deus quer. O tabernáculo ele tinha um pátio bem grande. E dentro desse pátio havia uma espécie de casa, na qual existiam 2 compartimentos. Esses 2 compartimentos se chamavam o Santo Lugar, onde os sacerdotes podiam entrar, e o Santo dos Santos, onde estava a presença de Deus, e onde apenas o sumo sacerdote podia entrar apenas uma vez por ano. E o povo de Deus agora, depois da desobediência e do perdão de Deus, obedecem a Deus, fabricam um tabernáculo. E Êxodo termina dizendo que depois de fabricado o tabernáculo, a glória de Deus, a presença de Deus, entra na casa e enche aquele lugar. Êxodo capítulo 40, para nós encerrarmos, narra exatamente o que eu falei. Êxodo capítulo 40, a partir do verso de número 16. E tudo fez Moisés segundo o Senhor lhe havia ordenado. Assim o fez. No primeiro mês do segundo ano, no primeiro dia do mês, se levantou o tabernáculo. Moisés levantou o tabernáculo e pôs as suas bases e armou as suas tábuas e meteu nele as suas vergas e levantou as suas colunas. Estendeu a tenda sobre o tabernáculo e pôs a coberta da tenda por cima, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Tomou o testemunho e o pôs na arca e meteu os varais na arca e pôs o propiciatório em cima da arca. Introduziu a arca no tabernáculo e pendurou o véu do reposteiro
e com ele cobriu a arca do testemunho, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Agora olha o verso 34. Então, depois que o tabernáculo foi levantado como Deus mandou, a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até o dia em que ela se levantava. E o verso 38 encerra dizendo: de dia a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. E assim termina, então, o livro de Êxodo, no qual nós vemos muitas coisas sendo feitas por Deus. Mas talvez nós poderíamos resumir todas elas em uma palavra. A primeira palavra: libertação. No início, Êxodo mostra Deus trabalhando para libertar o povo do Egito, para tirar o povo do Egito. E aí, na continuação, Moisés mostra Deus trabalhando para tirar o Egito do coração do seu povo. Irmãos, isso ilustra muito bem a obra de Deus na minha vida e na sua vida. Porque a obra de Deus começa quando? Quando Deus nos tira do mundo. Porque o Egito simboliza o mundo. Deus nos tira do mundo. E quando é que isso acontece, pastor? Quando nós nos convertemos. Deus nos tira do domínio de Satanás. Deus nos tira do domínio das trevas. E é exatamente isso que Deus está querendo fazer agora com determinadas pessoas. Querendo tirá-las do mundo, querendo salvá-las. Porém, a obra de Deus não termina quando nós nos convertemos. Pelo contrário, agora precisa existir um trabalho diário para que nós possamos tirar o mundo de dentro dos nossos corações. Porque se nós não tirarmos o mundo dos nossos corações, nós vamos servir a Deus como os israelitas serviram no deserto. Como? Com vontade de voltar para o mundo. Nós vamos servir a Deus olhando para o mundo, pensando, comparando: no mundo não era assim. Quando eu era do mundo, eu não passava por esses problemas, eu não passava por essas tribulações. No mundo é que era bom. E sabe o que é que nós estamos mostrando? Nós estamos mostrando que o Egito ainda está dentro de nós. Mas ele precisa ser retirado. Porque se o Egito não for tirado dos nossos corações, o nosso destino vai ser como o destino de muitos que morreram por causa do pecado, que foram condenados por causa do pecado. Creio que não é isso que nós queremos. Não é sermos disciplinados como o povo de Israel foi. Isso não precisa acontecer. Isso não vai acontecer se nós prestarmos atenção. Escute isso. No que Deus deu ao povo que ele libertou. O que foi que Deus deu ao povo que ele libertou, pastor? Ele deu uma lei e ele deu um lugar. A lei representa, sabe o que na nossa vida? A palavra de Deus. E o lugar, pastor? O lugar representa a presença de Deus. O encontro que nós temos com Deus, primeiramente na nossa casa, quando ninguém está vendo. Mas também aqui na igreja, juntamente com os outros irmãos. Deus liberta o povo. E para que esse povo não seja condenado, Deus dá para esse povo uma lei e um lugar. Ele nos deu a palavra dele e ele nos deu a presença dele através da oração e através
da congregação. Então eu encerro perguntando: você já foi liberto do Egito? Você já foi retirado do mundo? Você já se converteu ao Senhor? Se ainda não, essa é a primeira coisa que Deus quer fazer comigo e com você. E Paulo fala sobre isso lá em Colossenses, capítulo de número 1, versos 13 e 14. Olha o que Deus já fez na vida de muitos e quer fazer na vida de outros. Colossenses capítulo 1, 13 e 14 diz: quem pode concordar com o que Paulo está dizendo aqui? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Deus fez conosco o que fez com o povo de Israel. Tirou do Egito, libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Alguém pode estar vivendo no pecado, no lamaçal do pecado, no Egito, mas Deus é mais poderoso do que Faraó e pode libertar qualquer um das garras de Satanás. Porém, se você já se converteu a Cristo, a pergunta é: como anda a nossa santificação? Como anda a nossa vitória sobre o pecado? Será que nesse momento existe uma área na qual nós ainda não podemos dizer que somos livres? Será que hoje ainda existe uma área na qual nós temos a consciência de que ainda não fomos libertos? Se existir, essa não é a vontade de Deus para as nossas vidas. A vontade de Deus é que não apenas nós sejamos retirados do mundo, mas que todo resquício do mundo também seja retirado de dentro dos nossos corações. Pastor, e como é que eu consigo isso? Abraçando ainda mais aquilo que Deus deu ao povo que Ele libertou: a palavra e a presença. Não se afaste da palavra, não se afaste da presença. Pelo contrário, abrace ainda mais, busque ainda mais. Ah, pastor, eu estou fraco. Está fraco porque quer, porque Deus já te deu uma palavra, Deus já te deu uma lei, Deus já te deu um lugar, Deus já te deu um encontro com a presença dEle. Nós podemos ser tão fortes o quanto nós quisermos ser. A palavra já nos foi dada. O lugar está à nossa disposição. Venha, encontre-se com o seu Senhor. Vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado por este segundo livro da Tua lei, que é o livro de Êxodo. Um livro que começa com um povo perseguido, um povo sem lugar próprio, um povo, Senhor, no Egito, escravizado a Satanás. Isso lembra como nós éramos, Senhor. Nós éramos escravos do diabo, nós éramos escravos do mal, escravos do pecado, e nem percebíamos que éramos, Senhor. Mas nós clamamos a Ti, e o Senhor estendeu a Tua mão poderosa e nos tirou de lá, Senhor. Nos tirou do lamaçal do pecado, do qual nós não poderíamos sair por força própria. Nós não poderíamos sair, Senhor, com o nosso próprio poder. Mas o Senhor foi lá, o Senhor destronou Satanás na nossa vida. O Senhor nos arrancou do Egito, Senhor. O Senhor nos arrancou do mundo. O Senhor nos trouxe, o Senhor nos fez ex-escravos, o Senhor colocou em nossa mão a Tua lei, a Tua palavra para dizer: eu não te salvei pela lei, mas você não será salvo sem ela, porque você precisa agora ser transformado, e nós queremos ser transformados à imagem do Senhor Jesus.
Por isso a tua lei é tão preciosa, Pai. Por isso nós concordamos com o que o salmista diz, que bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E o resultado disso será que ele será como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Mas, Pai, o mais maravilhoso é que o Senhor não apenas nos libertou e colocou uma lei em nossa mão. O Senhor nos prometeu um lugar, Senhor. Um lugar no qual nós possamos nos encontrar contigo. Senhor, individualmente falando, esse lugar é qualquer lugar no qual nós busquemos a tua presença, Pai, em oração. O Senhor Jesus disse que até o nosso quarto pode ser um lugar de encontro com o Senhor. Mas, Pai, além dele existe um lugar no qual nós nos encontramos como igreja, Pai, no qual nós nos reunimos, no qual nós sentimos a tua presença de uma forma diferente, de uma forma especial. Esse lugar, Pai, é o nosso tabernáculo, é o nosso templo. Muito obrigado, Deus, pela libertação. Muito obrigado, Deus, pela lei. Muito obrigado, Deus, pelo lugar que o Senhor preparou na terra e que ilustra o lugar que o Senhor está preparando no céu para cada um de nós, onde nós veremos, Senhor, a tua face de dia e de noite. Pai, agora que o Senhor nos tirou do Egito, tira o Egito de dentro de nós. Tira o mundo, Senhor, de dentro de mim. Tira o mundo de dentro do teu povo, Pai. Que os nossos pensamentos mais profundos não estejam voltados para esta terra, Pai. Que o nosso alvo maior não seja, Senhor, sermos felizes aqui. Que o nosso alvo maior, Pai, esteja voltado para o reino dos céus. Transforma-nos, Senhor, liberta-nos mais e mais. Pois eu sei que este é o teu desejo, este é o teu propósito, e o Senhor fará isto com o teu poder, para a honra e glória do teu amado Filho, Jesus Cristo, o nosso Moisés, o nosso Josué, o nosso Salvador, o nosso Libertador. A quem seja a honra e a glória, tanto hoje como eternamente. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Fiquemos de pé, irmãos. Amanhã, sexta-feira, haverá ensaio para o MA aqui na igreja. Sábado à tarde, evangelismo. Sair daqui da igreja às 4 horas.